a gente vai acompanhando a expectativa para termos a largada da segunda corrida daqui a pouquinho. Temos aí as imagens do grid de largada. O Roberval Andrade trouxe o caminhão ali para o grid, ó. A gente tem a inversão do grid. Vamos conferir então como é que ficou o grid aí para a segunda corrida. A primeira fila, né, na inversão, ó, Felipe Giafone e Paulo Salustiano, que chegaram nas duas primeiras posições, eles vão para a quarta fila. Aí temos o Vitold largando na pole position. O Renato Martins vai formar ao lado dele na primeira fila. O Wellington Cirino será o terceiro, o Adalberto Jardim o quarto. Depois aí o Beto Monteiro e o Roberval Andrade, Paulo Salustiano e Felipe Giafone, as quatro primeiras filas do grid de largada. Depois, na sequência, né, a Débora Rodrigues e o Jaidson Zini formando a quinta fila, e os pilotos pelas colocações que terminaram esta primeira corrida aqui em Interlagos. Aí a gente tem a imagem do grid, ó, os caminhões já sendo recolocados. E a gente vê lá o caminhão do Roberval Andrade. Ele está ali logo atrás do Adalberto Jardim. Neste grid da segunda corrida, o grid invertido entre os 8 primeiros colocados. Vamos ter o Vitold Ramazauskas na pole position, Renato Martins ao lado dele na primeira fila, está ali o caminhão número 9. Depois o Wellington Cirino e Adalberto Jardim, Beto Monteiro e Roberval Andrade largando em sexto, Paulo Salustiano e Felipe Giafone na quarta fila, Débora Rodrigues e o Jaidson Zini na quinta fila, o Luiz Lopes e o Pablo Alves na sexta, o Zé Maria Reis e o Fábio Fogaça na sétima fila, o Regis Boécio e o Danilo Dirani na oitava, o Joel Mendes Júnior e o André Marques na nona fila e o Djalma Fogaça e o Duda Bana na última fila do grid. Vamos ver se todos os caminhões alinham, né? Tivemos, como destacou o Felipe Cury, muitos caminhões parando durante a primeira prova. Lembrando que o caminhão do André Marques chegou até a sofrer com um incêndio por causa de um problema na turbina. Tá lá o Zé Maria Reis trazendo seu caminhão para o grid. É o caminhão número 12 ali, buscando o posicionamento. Está vendo ali bem colocadinho na lateral. Ele já acha ali a posição. Deve colocar o caminhão no grid. O Zé Maria Reis. Temos aqui, ó, o caminhão 47 do Duda Bana, do Regis Boécio. O Djalma Fogaça e o Fábio Fogaça. O Fábio está ali no grid, né? O Djalma Fogaça não conseguiu alinhar o caminhão aqui. A gente vai ter já o início da volta de apresentação. Está valendo aí a volta de apresentação aqui no Autódromo de Interlagos. Aí temos os caminhões em movimento aqui no Autódromo de Interlagos. É a volta de apresentação. Vamos ter mais uma vez a largada lançada e 25 minutos de prova nesta segunda corrida para decidir o título da temporada da Copa Sul e Sudeste. Nós temos na briga aí, temos aqui, ó, Vitold Ramazauskas e Renato Martins, Wellington Cirino, Beto Monteiro. Olha, o caminhão do Roberval Andrade está alinhado no grid. É o caminhão número 15. Os pilotos vão percorrer agora os 4.309 metros de extensão. O Jaidson Zini não conseguiu colocar o caminhão em movimento. Ele trocou o pneu ali, né? A gente tá vendo, tá com o pneu trocado, mas o caminhão ficou parado no grid. Vamos ver se não vai causar um problema aí para a largada, já que o caminhão ficou parado. Aí você tem a volta de apresentação, os pilotos já estão pela reta oposta. A primeira fila do grid tendo Vitold Ramazauskas e Renato Martins, os dois lado a lado. Vitold que venceu a segunda corrida de Tarumã lá no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vitória dele na Copa Truck. Comemorou muito aí o Vitold Ramazauskas. Aí você vê os caminhões que vão para esta segunda corrida aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os caminhões na parte baixa do Autódromo de Interlagos, passando agora pela curva da Ferradura e também para apontar no Laranjinha. Com o safety car à frente. E aí continua parado o caminhão do Jaidson Zini. Chegou o carro de resgate ali. Eu acho que eles vão tentar rebocar o caminhão e tirar o caminhão daí para conseguir dar a largada para a corrida. Os pilotos estão
praticamente na metade do traçado, contornando lá o Laranjinha. Vão para o Pinheirinho, depois o Bico de Pato, o mergulho, a junção. Aí tem a curva do Café, a subida dos boxes e a reta de largada. Vamos acompanhando aí o trabalho também para a retirada do caminhão do Jaidson Zini do grid. Ele não conseguiu colocar o caminhão em movimento. É a última corrida da temporada. Aí o caminhão já está sendo rebocado. O caminhão do Jaidson Zini. Então vai causar problema aí para a largada. Aí você vê o caminhão 27 do Fábio Fogaça. O pai dele, o Djalma Fogaça, não conseguiu colocar o caminhão aí no grid. Vale a pena, desculpa, mas vale a pena esclarecer para todo mundo que o radar de velocidade na reta dos boxes é para tentar diminuir para diminuir a velocidade dos caminhões e ter mais segurança. Um caminhão é muito rápido, chega em velocidades muito altas nos finais de reta, então a organização procura sempre fazer com que isso aconteça para todas as corridas pela segurança dos pilotos. E até porque os freios são muito críticos, né? O piloto vier muito rápido na freada do Senna pode ter problemas e esse radar é colocado exatamente para que o caminhão não chegue tão rápido no S do Senna. Aí temos o safety car, vai recolher para os boxes, vamos ter a largada aqui em Interlagos. Já foi retirado o caminhão do Jaidson Zini, o safety car já recolhe. Witold Ramazauskas na pole, vai se apagar a luz vermelha. Vamos ter o começo da prova aqui em Interlagos. Vem comigo, tá valendo a última etapa da temporada da Copa Truck. Olha o Beto Monteiro. Já vai tentando por dentro abrir caminho, já vai ganhando posições. Faz um excepcional largado o Beto Monteiro. Vai botar pressão no Witold Ramazauskas. E aí você vê o Renato Martins. Vai tentando por dentro o Renato. O Roberval também está arriscando tudo na largada. E aí o Paulo Salustiano vai pela grama, traz o caminhão para a pista. E o Beto Monteiro se deu bem. Beto Monteiro já pula para a segunda posição, uma excepcional largada. Bota pressão no Witold Ramazauskas, que é o líder da prova. Ele ocupou a pole position depois de chegar em oitavo na primeira corrida. Renato Martins cai para a terceira posição. Aí os caminhões embolados na briga por posições neste começo de prova. Você vai vendo aqui o caminhão 27 do Fábio Fogaça. E à frente dele ali o Regis Boécio. E aí o Witold vai na liderança. Beto Monteiro, segundo, Renato Martins, Adalberto Jardim. E na quinta posição, Roberval Andrade, muito pressionado pelo Paulo Salustiano. E o Wellington Cirino também vai ali colado no Paulo Salustiano. Witold é o líder. Beto Monteiro, segundo colocado. Aí você vai vendo a parte de trás do grid, o Zé Maria Reis vai perdendo um pouquinho de contato, vai ficando um pouquinho para trás. Ele foi o último a alinhar o caminhão no grid. Aí temos Beto Monteiro. Piloto também muito experiente, o Beto Monteiro. E o Witold vem no mesmo ritmo e na mesma estratégia que ele usou na última corrida em Tarumã, onde na primeira bateria ele chegou em oitavo, largou na segunda bateria na pole e venceu a segunda bateria. E ele vem fazendo exatamente a mesma coisa. Aí você vai acompanhando o Paulo Salustiano ultrapassando o Roberval Andrade. Felipe Giafone ficou um pouquinho para trás aí nesse começo de prova. Aí o Renato Martins pressionado pelo Adalberto Jardim. Witold completa a primeira volta. Beto Monteiro, segundo colocado. O Renato Martins vai defendendo a terceira posição. O Adalberto Jardim vai atacando. O Paulo Salustiano já passa ali à frente do Roberval Andrade, assume a quinta posição. O Wellington Cirino, o Felipe Giafone é o oitavo colocado. Se mantém na posição em que ele largou, mas está sendo atacado pelo Wellington Cirino. E vem junto a Débora Rodrigues. 22 minutos para terminar a temporada da Copa Truck aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Você curtindo as emoções aqui no Sport TV. Aí a briga, olha, o Beto Monteiro vai para cima do Witold Ramazauskas.
E o Débora Rodrigues coloca o caminhão de lado para tentar levar a posição do Wellington Cirino, que deu uma escapadinha, saiu da pista. A Débora vai mantendo o traçado por dentro. O Wellington Cirino vem por fora. Lado a lado os dois caminhões. A briga limpa ali entre a Débora e o Wellington Cirino. A Débora tá bem corajosa aí. E aí você vai vendo, ó, o Luiz Lopes também entra nessa briga. E agora a ultrapassagem do Beto Monteiro, ganha a primeira posição, passa à frente do Vitor de Ramazauskas. O Beto tá bem rápido. Na outra bateria ele largou lá no final do grid, chegou na posição que chegou. Ele tá com muita confiança, vamos ver com que caminhão ele vai ter pro final da bateria. Beto Monteiro, piloto pernambucano de 41 anos. Já acumula 12 vitórias na categoria. E aí você vê a câmera colocada no caminhão do Paulo Salustiano, sempre tendo ali na visão de trás, no espelho retrovisor, o Roberval Andrade. Foi assim durante toda a primeira bateria. Aí Paulo Salustiano vai tentando chegar no Adalberto Jardim. Paulo Salustiano vai passando ali pela subida do café, agora na entrada dos boxes. Aí vem o Felipe Giafone, também tenta crescer na corrida. Beto Monteiro passa na primeira posição. Ele já passa e já abre mais de um segundo em relação ao Vitold. Aí você vê passando direto o Adalberto Jardim. Vai cortando ali caminho pela chicane. E aí o Luiz Lopes e o Regis Boécio brigando muito, contornando o S do Senna. Embaixo você tem a classificação da prova. Beto Monteiro, Vitor de Ramazauskas, Renato Martins, Adalberto Jardim, Paulo Salustiano e o Roberval Andrade. Felipe Giafone já é o 7º colocado. E aí o Duda Bana com problemas. Caminhão número 47 do Duda Bana, tendo problemas nesta segunda corrida. E veja que o Beto Monteiro passou e já abriu em relação ao Vitor de Ramazauskas. E o Paulo Salustiano já aparece na 3ª posição. Está crescendo na prova o Paulo Salustiano. Você vê aqui o Beto Monteiro, o Adalberto Jardim passando pelo Renato Martins. Ele abusou um pouco na freada aí, mas aí e não conseguiu fazer. Aí o experiente Adalberto Jardim. Beto Monteiro, e olha como o Paulo Salustiano já pressiona o Vitor de Ramazauskas. Vai em busca da 2ª posição, travando os pneus ali o Vitold. O Paulo Salustiano pressionou muito o Felipe Giafone na primeira bateria. Agora vai partindo em busca da vitória. Ele quer a primeira vitória na temporada, o Paulo Salustiano. E ali o Felipe Giafone vai marcando o Roberval Andrade na briga pelo título da Copa Sul-Sudeste. A Copa Centro-Oeste teve como campeão o Beto Monteiro. A Copa Nordeste teve o Felipe Giafone como campeão. E aí você vê, ó, muita fumaça do Beto Monteiro. Isso aí pode custar uma penalização para ele, hein? Lembrando que ontem ele se classificou em 6º lugar, mas acabou sendo penalizado pelo excesso de fumaça, o que fez com que ele largasse do grid. Já tá parando ali, ó. E o Salustiano já pula para a ponta. Fumaça branca, Fogo ali, tá indo embora aí o caminhão do Beto Monteiro, hein? Já tá com problema de turbina aí, eventualmente até um problema no motor ele tá com problema. Vai trepidando ali a parte traseira do caminhão, solta muita fumaça na pista o Beto Monteiro. É uma pena, e é uma pena para a pista, né? Porque se tá saindo essa fumaça toda, ele provavelmente deixou um pouco de óleo ali na pista por conta dessa quebra. Deve ter deixado todo o óleo que ele tinha disponível ali no caminhão, hein? E cabe pouco óleo no caminhão, né? E agora o líder é o Paulo Salustiano. Paulo Salustiano largou na 7ª posição, já está em primeiro lugar, restando pouco mais de 17 minutos para terminar a temporada da Copa Truck. Copa Truck que vai ter um campeonato ampliado no ano que vem. Serão 4 Copas, a Copa Sul vai contar com as corridas de Cascavel e Guaporé no Rio Grande do Sul, tradicional autódromo de Guaporé de volta. Vamos ter a Copa Sudeste com corridas em Curvelo e aqui em São Paulo. A Copa Centro-Oeste em Campo Grande, Goiânia.
E a Copa Mercosul vai levar a Copa Truck para Buenos Aires e Rivera. Buenos Aires na Argentina, Rivera no Uruguai. E nós vamos ter como novidade no ano que vem uma grande final em Curitiba. No dia 9 de dezembro, no calendário que já foi divulgado aí da Copa Truck. Você pode acompanhar, né, essas novidades também no site oficial da competição. Aí você vai vendo a briga pela liderança. Paulo Salustiano é o primeiro colocado. O Vitório Ramazauskas em segundo, Renato Martins o terceiro, Roberval Andrade o quarto, em quinto Felipe Giafone. Restando 16 minutos para terminar a temporada. Valendo o título da Copa Sul-Sudeste. Felipe Giafone iniciou a corrida com 7 pontos de vantagem para o Roberval Andrade, mas está todo mundo aí na briga. Os dois estão se policiando ali, mas o bolo está grande, está todo mundo perto um do outro ali. Vamos ver eles agora nessa posição de quebrou o motor do Beto Monteiro, se ninguém vai ter problema por aí. O Beto recolheu bem o caminhão para dentro da pista, não deve ser muito crítico aqui. Ele trouxe bem fora do traçado, né? Por dentro ali, quase colado no muro, para evitar problemas para os outros competidores. Aí a classificação: Paulo Salustiano, Vitório Ramazauskas, Renato Martins, Roberval Andrade, Felipe Giafone e Wellington Cirino são os 6 primeiros. A Débora Rodrigues aparece na 7ª posição, Luiz Lopes o 8º. Depois temos o Regis Boécio em 9º lugar e o Fábio Fogaça na 10ª posição. Fábio Fogaça, aquele caminhão branco ali no final da reta oposta. Adalberto Jardim, Beto Monteiro já está fora, José Maria Reis também. O Duda Bana, outro que abandonou a prova. Olha lá o Roberval Andrade. Os caminhões passam de lado ali na curva no final da reta oposta. E o Felipe Giafone está mantendo uma posição conservadora em relação ao Roberval Andrade. E olha lá, a escapada do Vitório Ramazauskas, hein? Tá deixando a pista o Vitório Ramazauskas. Vai abandonar. Tá ali esperando a passagem do Fábio Fogaça, que está muito lento na pista. O Vitório estava brigando pela liderança com o Paulo Salustiano, mas vai deixando a pista o Vitório Ramazauskas. Aqui o Paulo Salustiano, olha a vantagem que ele abre para o segundo colocado, o Renato Martins. E o Renato Martins começa a ser pressionado pelo Roberval Andrade. E o Roberval vem aí acreditando na estratégia dele. Está com freio novo para essa bateria, para essa corrida. E está indo para cima. Agora ele tem que se livrar do Felipe que está atrás dele, que vai ser difícil. Os dois estão muito perto e vão juntos até o fim. Passa, completa a volta o Paulo Salustiano. Vai abrindo. Olha só, fumaça ali do Wellington Cirino, hein? É outro que vai tendo problemas. Problemas de motor também. O Wellington Cirino soltou muita fumaça. O Beto Monteiro ia ser penalizado, né, naquela volta pelo excesso de fumaça, mas acabou abandonando a prova. E o Wellington Cirino também vai recolhendo o caminhão, vai deixando a pista, vai colocando exatamente ali do lado do caminhão do Jaidson Zini, que nem largou nesta segunda corrida. Aqui Paulo Salustiano tem meia reta de vantagem para o Renato Martins, que está sendo atacado pelo Roberval Andrade. E o Roberval traz com ele o Felipe Giafone. Aí a briga pela segunda posição. Tem 3 pilotos envolvidos aí nessa briga, né? O Renato Martins, o Roberval Andrade e o Felipe Giafone. O Paulo Salustiano tá tranquilão aqui na frente, abre uma enorme vantagem. Já tem quase 5 segundos de vantagem em relação ao Renato Martins. O Paulo Salustiano, a diferença na passagem pela reta foi de 4 segundos 806 milésimos. E o Paulo Salustiano, chega a informação aqui da direção de prova, vai tomar um drive-thru, uma passagem pelos boxes, porque queimou a largada. Tá aí o Paulo Salustiano. Ele fez até aqui a volta mais rápida desta segunda corrida, 2:12.815. É aí o momento, ó, da largada. Ele tá ali o caminhão 55, né? O Paulo Salustiano. Aqui o Beto Monteiro largou por dentro.
E a direção de prova está aplicando essa penalização aí no Paulo Salustiano. Ele que vai liderando a prova, mas vai ser obrigado a passar pelos boxes. E com isso o Renato Martins vai acabar assumindo a primeira posição e logo atrás o Roberval e o Felipe Giafone, em segundo e terceiro respectivamente. E aí vem o Paulo Salustiano, ó. Vai ter que reduzir a velocidade máxima de 50 km por hora nos boxes. Já vem ali travando o caminhão para não perder muito tempo. Vai passar 50 por hora e aqui o Roberval vai tentando ultrapassar o Renato Martins. Essa briga vale agora a liderança da prova. Renato Martins segura a liderança. O Paulo Salustiano foi para os boxes, já perdeu a liderança da prova. Renato Martins em primeiro, Roberval Andrade em segundo. E o Felipe Giafone é o terceiro colocado, já fica um pouquinho mais para trás. O Roberval Andrade se anima aí com a perspectiva de vitória. Vai atacar o Renato Martins, já colocou por dentro. Você vê que não saiu ainda lá o Paulo Salustiano do box. Aqui Renato Martins, o líder, caminhão número 9. Roberval Andrade, o segundo colocado, caminhão 15. E aí o Salustiano voltando agora, ele volta na frente do Adalberto Jardim. Volta na 7ª posição o Paulo Salustiano. Ele aparece ainda. E aí o Beto Monteiro, ó, já abandonou a prova, teve problemas de motor. Está fora da corrida. O Beto Monteiro, que foi o campeão da Copa Centro-Oeste, a primeira das 3 Copas da temporada da Copa Truck no lançamento, né? Na primeira temporada da Copa Truck. E o Fábio Fogaça passou com excesso de velocidade no radar, também vai tomar uma punição, vai ter que passar pelos boxes. E aí a briga pela liderança. E o Felipe Giafone também já parte para cima. Aí o Fábio Fogaça, ó, ele vai ter que passar pelos boxes, ultrapassou o limite de 160 km por hora no radar. Radar que é colocado um pouquinho depois da entrada dos boxes, antes da linha de chegada aqui no Autódromo de Interlagos. Vamos para a subida do café. Roberval Andrade atacando o Renato Martins. E ali atrás dele o Wellington Cirino. E aí a briga de campeões com os caminhões da Copa Truck. Renato Martins, Roberval Andrade e Felipe Giafone. E o Felipe vem junto aí. O Roberval já botou de lado para tentar ganhar a posição na reta. O Renato Martins defende a liderança. Passa Renato Martins, Roberval Andrade, Felipe Giafone e a Débora Rodrigues já está na 4ª posição. A Débora Rodrigues, que largou em 9º lugar no grid. Aí a disputa pela liderança, concentrada nestes 3 caminhões que você vai vendo aí inteirinhos na sua tela. Renato Martins, o líder. O Felipe Giafone tenta achar espaço para ultrapassar o Roberval Andrade. Renato Martins, o primeiro, Roberval Andrade, o segundo, Felipe Giafone, o terceiro. A Débora Rodrigues aparece em 4º lugar ali já atrás. O que eles estão fazendo ali, na verdade, não é nem tentar ultrapassar, é tentar colocar o caminhão um pouco de lado para receber um pouco de ar limpo e conseguir refrigerar o equipamento todo. Temos pouco mais de 8 minutos. Agora o Roberval Andrade vai para o ataque. Abriu demais o Renato Martins. Escapou um pouquinho. Roberval Andrade faz a ultrapassagem, assume a liderança. É o novo líder em Interlagos. Roberval Andrade tenta recuperar a posição. Renato Martins. Os caminhões lado a lado, tá aí o novo líder, Roberval Andrade. É uma chance a mais para o Roberval nesse campeonato. Ele conseguiu um espacinho maior para o Felipe aí. A diferença nesse momento, o Roberval está marcando 24 pontos, o Felipe Giafone está marcando 4. É 20 pontos, a diferença está sendo tirada em 4 pontos, mas o Felipe Giafone tinha 7 de vantagem depois da vitória da primeira corrida. É administrar esse resultado aí o Felipe Giafone para conquistar o título da Copa Sul-Sudeste. Seria o bicampeonato dele no ano. O Felipe Giafone, que já foi campeão da Copa Nordeste. E também para chegar como o vencedor de todas as Copas, na soma dos pontos das 3 Copas da Copa Truck desta temporada de 2017. E a estratégia do Roberval realmente foi muito boa. Ter largado no final do grid
mas tendo um equipamento um pouco melhor condição de freio do que os outros concorrentes que ficaram na pista. E aí vem o Renato Martins, vai abrindo ali para também tomar um ar limpo, para dar uma esfriadinha no motor. O motor que está tirando muita gente da prova aqui em Interlagos. Já tivemos os abandonos ali do Vitor de Ramazauskas, do Beto Monteiro. E aí você vai vendo a briga do Paulo Salustiano, que tenta se recuperar na corrida, Regis Boécio e o Luiz Lopes. O Regis escapa, corta ali um caminho. Aí você vai vendo a imagem do caminhão do Paulo Salustiano. Ele que chegou a liderar a prova, mas teve uma punição por queima de largada. Vai tentando chegar ali na quinta posição, que é do Regis Boécio. Aí Débora Rodrigues, que está em quarto lugar. Vai tentando recuperar o terreno perdido, Paulo Salustiano. São Paulo é uma pista com condições e características muito especiais. São duas retas muito longas, onde se anda bastante tempo com o pé no fundo. E isso, com essas altas temperaturas dessa época do ano, o caminhão sofre um pouco mais. E aí você tem a classificação nesse momento na briga pelo título da Copa Sul-Sudeste. Giafone está indo para 87 pontos contra 84 do Roberval Andrade. A Débora Rodrigues em terceiro com 61, Adalberto Jardim, Paulo Salustiano. E a sequência até a 10ª posição vai conquistando o título nesse momento o Felipe Giafone. 3 pontinhos só, hein? 3 pontos a diferença. Aí você vai acompanhando o Roberval Andrade aqui, o caminhão vermelho, número 15, é o líder. Ele abre um pouquinho em relação ao Renato Martins. Renato Martins vai ficando mais exposto à pressão do Felipe Giafone na briga pela segunda posição. Restando agora 5 minutos para terminar a corrida aqui em Interlagos. A corrida número 2 da rodada dupla. São 5 minutos para terminar a temporada da Copa Truck. Essa sua primeira espetacular temporada. O ano que vem vai começar no dia 25 de março. A abertura será em Cascavel. A Copa Truck terá mais uma Copa, né? Vai ampliar o calendário para 4 Copas e uma grande final. O Regis Boécio tomou uma penalização ali porque ele cortou caminho na chicane, né? No S do Senna. Exatamente onde estão passando aí os 3 primeiros colocados naquela volta anterior. Já a gente recupera a imagem aí para você. Aí o ataque do Felipe Giafone. Aí o momento, ó, que o Regis Boécio, o caminhão 83, ó, ele deu uma escapada de traseira e aí cortou aqui, né? Ele tirou proveito disso para se manter à frente do Paulo Salustiano. O que ele tinha que ter feito ali era deixar com que os dois passassem ele de volta, aí ele não teria recebido a punição. Mas como ele saiu na frente dos dois e se aproveitou disso, o pessoal olhou com outros olhos. Aí você está vendo o Regis Boécio, vai ter que passar pelos boxes, vai pagar a punição. Roberval Andrade é o líder, Renato Martins o segundo. Felipe Giafone é o terceiro colocado, Débora Rodrigues em quarto. Depois o Paulo Salustiano, já aparece ali na 5ª posição. O Regis Boécio está em sexto, mas vai perder essa colocação, porque vai ter que pagar a punição já nessa próxima volta. Roberval Andrade vai liderando aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a corrida número 2. Roberval Andrade, que tem 47 anos, conquistou títulos com os caminhões em 2002 e 2010. É um bicampeonato, acumula 23 vitórias na carreira, 2 nesta temporada de 2017. Aí Roberval Andrade, restando 2 voltas para terminar a temporada da Copa Truck. A primeira temporada da Copa Truck. O Felipe Giafone vai conquistando o título da Copa Sul-Sudeste. Será o bicampeonato dele em Copas nesta temporada. E vai ficar em primeiro lugar também na soma de todos os resultados. O Felipe Giafone vai conquistar aquele anel de prêmio, né, que será dado ao vencedor de todas as Copas. O anel de 18 quilates com 6 diamantes. Inspirado aí nos grandes campeões do automobilismo norte-americano. Aí você vê o Salustiano ganhando a posição da Débora Rodrigues, já é o 4º colocado. Estamos na última volta em Interlagos. Roberval Andrade é o primeiro.
Renato Martins o segundo, Felipe Giafone o terceiro. Felipe Giafone vem para conquistar o título da Copa Sul-Sudeste. Roberval Andrade vai ficar com o vice-campeonato, mas ele marcou o nome na história da Copa Truck. Foi o primeiro pole position e também o primeiro vencedor na temporada de 2017 na estreia da Copa Truck. Ele venceu lá em Goiânia e conquistou a pole position. Entra para a história o Roberval Andrade também com esta marca. O Felipe Giafone vem ali na terceira posição para conquistar o título da Copa Sul-Sudeste. Renato Martins está entre eles. Os dois protagonistas desta última etapa. Na briga também pelo título de todas as Copas. Aí você vê Roberval Andrade, ele é o líder, vem para a vitória. Está contornando ali a parte de baixo da pista de Interlagos. O Roberval Andrade vai contornando ali as últimas curvas. O Roberval Andrade passando pelo Bico de Pato, vai para o mergulho. Roberval Andrade vem para vencer a última corrida aqui no Autódromo de Interlagos. Aí vem para o mergulho o Roberval Andrade. Vai passar pela junção, últimos metros para ele. É só a subida. Vem agora para a subida do Café o Roberval Andrade, para vencer a última etapa. Ele começou vencendo e vai encerrar vencendo o ano de 2017. Tá aí o Roberval Andrade, já vai apontar pela reta, vai ser o primeiro a ver a quadriculada. Últimos metros para Roberval Andrade vencer a última corrida da Copa Truck. Ainda tenta o segundo lugar, o Felipe Giafone vai fazer a ultrapassagem sobre o Renato Martins. Vitória de Roberval Andrade. Passando o Renato Martins em segundo e o Felipe Giafone na terceira posição. Roberval Andrade vence a última corrida do ano. Ele estreou em Goiânia vencendo a primeira corrida da história da Copa Truck. E encerra a temporada também com uma vitória Roberval Andrade. É um grande trabalho do Roberval, jogou tudo com estratégia, deu certo, funcionou, mas infelizmente o Felipe estava bem na corrida também, fez um excelente trabalho e conseguiu mais pontos. Aí o Felipe Giafone é o campeão da Copa Sul-Sudeste e terminou na terceira posição. Ele brigou ali com o Renato Martins, eles são companheiros, né, na equipe, mas na reta de chegada o Renato Martins confirmou a segunda posição, o Felipe Giafone a terceira colocação. Renato Martins vai lá para fora. Aí o Felipe Giafone, o grande campeão da Copa Sul-Sudeste. O Felipe Giafone vence 2 das 3 Copas na temporada, tinha sido campeão da Copa Nordeste. E aqui o Roberval Andrade vai comemorando do lado de fora. E o Felipe Giafone, a Copa Truck está se despedindo nesta temporada de 2017. E o Felipe Giafone acumulou mais pontos na soma das 3 Copas. E vai receber aí como prêmio, né, um anel comemorativo aí a esse título simbólico. O Felipe Giafone. Ano que vem vamos ter, né, a Copa Truck vai se transformar num campeonato brasileiro. E vamos ter o campeão brasileiro na soma de todas as Copas. O campeonato vai ter mais etapas no ano que vem, uma temporada ampliada. Vai começar em Cascavel no dia 23 de março, a Copa Sul. Vai ter Cascavel e Guaporé. Aí a classificação final da Copa Truck Sul-Sudeste. O Felipe Giafone foi para 87 pontos. O Roberval Andrade fica com vice-campeonato depois da vitória 84. O Paulo Salustiano termina em terceiro com 62. Adalberto Jardim e Débora Rodrigues empatados ali na quarta posição com 59. O Vitor Ramazauskas e o Renato Martins com 50 pontos. O Luiz Lopes com 48. Danilo Dirani 38 e o Beto Monteiro em décimo com 34 pontos. Você vai vendo aí a festa, a comemoração do Roberval Andrade, vencedor desta última corrida da temporada. E aí o campeão da Copa Sul-Sudeste, o Felipe Giafone. Vai desfilando aí toda a sua experiência, a sua categoria na pista de Interlagos. Agora é a hora da alegria, o final do campeonato, final de temporada, tudo ao mesmo tempo. Os pilotos cansados, eles querem mais aproveitar e comemorar esse momento. Aí Felipe Giafone, que não participou da corrida de estreia em Goiânia na abertura da temporada, estreou em Campo Grande
colecionou ao longo deste ano 6 vitórias na temporada, o Felipe Giafone, que venceu a primeira das 2 corridas aqui em Interlagos, colecionou 5 vitórias na temporada. Foram 4 pole positions. E aí o Felipe Giafone comemora o título da Copa Sul-Sudeste. E fica aí como o campeão de todas as Copas, né? Aí o Felipe Giafone vai aproveitando aí para proporcionar também a alegria do público ali do lado de fora na arquibancada, vendo de perto aí as manobras do Felipe Giafone, que chega à conquista do título da Copa Sul-Sudeste. Já tinha vencido a Copa Nordeste e acaba aí como o piloto com mais pontos na temporada de 2017. Felipe Giafone, que já tem 4 títulos nos caminhões, simbolicamente conquista aí o seu pentacampeonato, o Felipe Giafone. Tá aí o grande campeão da Copa Sul-Sudeste, Felipe Giafone. Chegou na 3ª posição aqui no Autódromo de Interlagos. Tá recebendo ali o carinho da família, né? Nessa saída do caminhão, os filhos vão ali para abraçar o Felipe Giafone. A esposa dele tá ali de fora, já registrando ali as fotos. E o Felipe Giafone comemora o título da Copa Sul-Sudeste. Termina também com a maior soma de pontos na temporada de 2017, nesta primeira temporada da Copa Truck. Copa Truck terá no ano que vem a Copa Sul em Cascavel e Guaporé, a Copa Sudeste em Curvelo e aqui em Interlagos, a Copa Centro-Oeste em Campo Grande e Goiânia, a Copa Mercosul, que vai levar para a Argentina e para o Uruguai a Copa Truck, e a grande final vai acontecer no dia 9 de dezembro do ano que vem em Curitiba, com a grande final, né? Uma prova especial para decidir o campeão da temporada. E aí você vai acompanhando então a movimentação nos boxes. O Felipe Cury está se movimentando lá por baixo também para ouvir personagens desta última corrida da Copa Truck na temporada de 2017. Mas foi uma temporada de estreia da Copa Truck, nesse novo formato aí das provas com os caminhões. Meu caro Tom Leres, de muito sucesso, marcando aí uma temporada espetacular. E o Felipe Giafone consagrado aí como bicampeão, né, na Copa Nordeste e na Copa Sul-Sudeste, terminando esta temporada. O Roberval Andrade começou vencendo e terminou vencendo, também teve uma participação brilhante, Tom. Esse ano foi o ano de estreia da Copa Truck, vem seguindo uma tendência que a gente tem aqui no Brasil, dos caminhões andando na pista, andando rápido, mostrando um trabalho muito bacana e atraindo muito público. A categoria cresceu muito durante esse ano e a espera para o ano que vem é que seja uma coisa mais organizada ainda do que já foi, seja bem bacana, e está crescendo. Vai ser um espetáculo muito grande isso tudo no ano que vem. Temos imagens aí da última corrida do ano da Copa Truck aqui no Autódromo de Interlagos. Foi uma rodada dupla para você acompanhar o fechamento da Copa Sul-Sudeste. Aí o momento da bandeirada para Roberval Andrade. Ele venceu a primeira corrida do ano em Goiânia, vence a última corrida do ano aqui em São Paulo. O Felipe Giafone tirou o pé ali na chegada, né? Ele podia até passar o Renato Martins, mas aí, né, acabou respeitando o chefe, né, o Felipe Giafone. Acabou terminando em segundo, o Renato Martins, Felipe Giafone em terceiro, e aí o Roberval Andrade. Ele avisou, né, que tinha uma estratégia especial para vencer a segunda corrida, e a estratégia deu mais do que certo. Ele não contava aí com o bom desempenho também do Felipe Giafone, precisava, né, de ter um desempenho do Giafone um pouco mais para trás para que ele pudesse confirmar o título da Copa Sul-Sudeste, o Roberval Andrade. Mas está aí o grande campeão da Copa Sul-Sudeste, o Felipe Giafone, chegou em terceiro lugar, venceu a primeira das duas corridas. Ele vai receber ali a coroa de louros, né? Os louros da vitória e o troféu de campeão da Copa Sul-Sudeste, Felipe Giafone. Terminou com 87 pontos. Já tinha vencido também a Copa Nordeste. É o campeão das Copas, o Felipe Giafone. Vai receber aí um lindo anel comemorativo a esse título de campeão das Copas. O Felipe Giafone, cobiçado anel, vai ser entregue
E o Felipe Giafone é o campeão da Copa Sul-Sudeste. Muito obrigado ao Tom Leles, que esteve conosco aqui nesta transmissão da última etapa da temporada. Ao Felipe Cury lá por baixo. A você, a toda a nossa equipe. Você que esteve ligado nas emoções da Copa Truck, que tem o encontro marcado para o ano que vem, no mês de março, em Cascavel, com a abertura da temporada 2018.